Fala pessoal, eu sou o Dorival e hoje nós estamos com mais uma aula da playlist de alimentos e alimentação dos animais domésticos. A abordagem que nós vamos utilizar aqui é o PBL, Aprendizagem Baseada em Problemas. E o tópico que nós vamos abordar da disciplina é alimentos concentrados. Vamos ao problema? Você foi chamado para resolver a seguinte situação. Um produtor relata decréscimo do desempenho, da performance dos animais, ganho observado era cerca de 60% do estimado, do predito, em 3 galpões de frango de corte. Então, uma performance bastante aquém da esperada. Ele relata que comprou um farelo de soja mais barato, 40 centavos mais barato que a média do mercado, e está utilizando para alimentar os frangos destes galpões. Você vai ver o farelo de soja. O material apresenta-se logo de cara com a coloração mais escura do que o comum, ou seja, um caramelo mais escuro. Desconfiado, você faz o teste de solubilidade em hidróxido de potássio, que dá por volta de 0,20%, e encontra o hidróxido de potássio a 0,2% e encontra uma solubilidade de 62%. O que pode ter acontecido com o farelo e como isso influenciou o desempenho das aves? Então, nós temos um farelo de soja. Esse farelo de soja apresenta como característica físico-química uma coloração mais escura, um caramelo mais escuro, e quando analisado pela solubilidade de hidróxido de potássio, esse material apresenta uma solubilidade de 62%, ou seja, uma solubilidade bem baixa, né? O que pode ter acontecido com esse farelo? Então vamos lá, pessoal. Trata-se do farelo de soja. O farelo de soja é de longe a fonte proteica mais utilizada na formulação das dietas de frango e provavelmente compõe quase que completamente a proteína verdadeira da dieta dos animais, exceto quando eles são suplementados na formulação, com a maior parte dos frangos de corte, com aminoácidos sintéticos. No geral, o farelo de soja ela vai apresentar por volta de 46 a 48% de proteína bruta na sua matéria seca, a depender do teor de casca do material. Quando o farelo tem a quantidade de casca idêntica ao natural, né, do grão de soja, esse teor fica aí por volta de 46 a 48%. Tá? E tende a ser mais alto quando o farelo é um farelo sem a casca. Tá? E o que mais chama a atenção nesse caso é que existem vários testes para verificar a presença de fatores antinutricionais do farelo de soja. Por que isso é importante nessa situação, pessoal? Porque o farelo de soja, por se tratar de uma oleaginosa, ele apresenta uma grande quantidade de fatores antinutricionais. Um dos mais relevantes são justamente os inibidores de proteases, né? Os fatores inibidores de tripsina. E esses fatores, para nossa sorte, eles são fatores termoláveis. Alguns são termoláveis. Então, o farelo de soja precisa ser tostado. Após a tostagem, esse material, então, é ofertado para os animais. Entretanto, essa tostagem ela precisa, dentro da indústria, né, ela apresentar certos limites, uma vez que o excesso de tostagem pode prejudicar os níveis de lisina do farelo de soja, oxidando essa lisina, além de outras alterações. Nesse caso específico, os testes de bancada como a atividade da urease e a solubilidade em hidróxido de potássio são duas informações importantes. Geralmente, quando a gente tem atividade de urease elevada, nós vamos lá verificar a solubilidade em hidróxido de potássio. Se esse material apresentar uma solubilidade de hidróxido de potássio também elevada, isso é sinal que esse material sofreu um aquecimento aquém do necessário. E o que nós verificamos no caso específico aqui abordado do farelo de soja é que houve uma solubilidade baixa em hidróxido de potássio. Quando isso acontece, né? Quando a gente tem uma solubilidade baixa em hidróxido de potássio. Essa solubilidade baixa em hidróxido de potássio ela pode ocorrer justamente quando o material ele é um material que que houve uma extensa desnaturação da proteína. Então, o aquecimento em excesso pode gerar uma extensa desnaturação proteica no farelo de soja e com isso uma baixa solubilidade em hidróxido de potássio. Isso é associado a outra evidência que nós temos, a evidência físico-química, que é a coloração caramelo do farelo. Então, é comum em um aquecimento excessivo que haja a formação de
de reações. Essas reações geralmente ocorrem entre um açúcar redutor e um aminoácido, formando um composto fotoativo, né? Um composto que confere essa coloração caramelo, geralmente associado às reações de Maillard. Um problema que a gente tem com esse superaquecimento é que ele pode evoluir para a geração de uma fibra artificial, para um comprometimento completo da maior parte da digestibilidade da proteína verdadeira desse material. Tá? Nesse caso, o farelo de soja, quando essa proteína é majoritariamente, né, quase que 50% da matéria seca do farelo de soja é proteína, e essa é proteína verdadeira de ligações peptídicas, quando você tem um superaquecimento, que é o sinal do que nós observamos aqui, dado a coloração do farelo e a baixa solubilidade em hidróxido de potássio, nós vamos ter perdas de lisina, que é o aminoácido mais relevante ofertado pelo farelo de soja, associado à metionina, que é o aminoácido mais relevante ofertado pelo milho, forma aí então os dois aminoácidos essenciais de primeira prioridade para os animais, mas nesse caso específico, dado o possível aquecimento excessivo, daí o farelo ter sido vendido mais barato, né? O que aconteceu foi que a maior parte da lisina foi oxidada e a proteína que sobrou, ela também foi uma proteína que sofreu desnaturação e com isso menor possibilidade de degradação no trato gastrointestinal dos animais. Talvez, pessoal, essa menor degradação no trato gastrointestinal associado à menor quantidade de lisina que certamente aconteceu devido à oxidação por aquecimento explique então a queda no ganho médio diário na performance dos frangos. Tudo bem? Então, o processamento é importante e a conferência desses ingredientes ao chegar na propriedade, além da composição química, outros fatores de contexto físico-químico podem influenciar no uso desse material para os animais. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, comentem aqui embaixo. Vai ser uma satisfação conversar com vocês. Muito obrigado e até a próxima.